Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu não posso dar aula presencialmente para vocês, então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho diferente, uma coisa que a escola aqui em Foz do Iguaçu ainda não fez, que é uma aula telepresencial. Então, como hoje nós vamos terminar o módulo 5, que é o módulo de ações de responsabilidade civil, sentença em responsabilidade civil e ações e intervenção de terceiros, nós vamos estudar agora, nós vimos na aula passada, como estruturar uma sentença geral de responsabilidade civil. E agora a gente vai ver como estruturar essa mesma sentença diante de uma intervenção de terceiros. No caso específico, o caso mais comum de sentença de intervenção de terceiros no âmbito das ações de responsabilidade civil é a denunciação à lide. E o que é a denunciação à lide? Nós vimos já na aula teórica de processo civil intervenção de terceiros e nós vimos que a denunciação à lide é uma modalidade de intervenção que busca, que gera a formação de uma lide secundária. Então eu vou ter a lide principal entre autor e réu, e eu vou ter uma lide secundária entre denunciante e denunciado, cujo objetivo dessa demanda é a formação de um juízo condenatório, sempre ligado a um direito de regresso. Sempre que eu falar em denunciação à lide, eu estou falando em direito de regresso. É isso que o artigo 125 deixa bem claro. Ele deixa claro que o que eu faço é eu, credor de um direito de regresso. Lembrando que a gente viu isso, mas sempre a gente pode voltar, que esse direito de regresso ele tem que estar previsto ou diretamente na lei, como é as hipóteses lá, por exemplo, do seguro obrigatório, do DPVAT, ou ele tem que estar previsto expressamente no contrato. A maioria da jurisprudência do STJ tem aplicado a chamada teoria restritiva. E é muito bom saber a existência dessas duas teorias, especialmente pelo fato de que em concurso público, quando se coloca a denunciação à lide numa prova de sentença, geralmente o que o examinador quer é que vocês rejeitem a denunciação à lide. Por uma questão simples. Se eu admito a denunciação à lide, eu obrigatoriamente terei de citar o denunciado para contestar a lide secundária. Então, se eu admitir uma denunciação à lide na sentença, eu não posso, nesse momento, julgar o processo. Porque eu vou ter que voltar e formar a fase de conhecimento, a fase postulatória, e a fase eventualmente instrutória da ação da lide secundária. Então, sempre que vocês encontrarem uma denunciação à lide no âmbito de um enunciado de sentença de concurso público, obviamente é para rejeitar aquela pretensão, porque seria o momento adequado antes do saneamento, logo após o oferecimento da contestação. E vocês têm uma série de argumentos para utilizar para rejeitar. Por exemplo, numa ação possessória, em que se argumente a denunciação à lide com base em um contrato de compra e venda, vocês vão deferir a denunciação à lide, porque em ação possessória se discute propriedade e não posse. Então esse vai ser, em ação possessória se discute posse e não propriedade, é isso que diz o artigo 557 do CPC. Mas no âmbito do processo de conhecimento, o principal argumento que vocês vão utilizar para indeferir a denunciação à lide são dois argumentos de fundamento. O primeiro, ele diz respeito à adoção da teoria restritiva, que vai exigir que esse direito de regresso ele esteja ou expresso na lei ou expresso em um contrato, como é o caso da seguradora que se compromete a ressarcir os danos em um determinado evento. O que eu não vou admitir com base na teoria restritiva é a discussão no âmbito da lide secundária da existência ou não do direito de regresso. Quero que vocês tenham isso bem em mente, que o que eu não tenho é a possibilidade de, na lide secundária, discutir se existe ou não o direito se existe ou não o direito de regresso. Essa é a questão fundamental que a gente vai evitar. Mas no caso do trabalho que a gente tem, do enunciado do processo que nós estamos trabalhando, fica claro que a denunciação à lide já foi deferida
né? E que essa denunciação agora vai integrar a sentença. Então, se a denunciação ali já foi deferida na decisão de saneamento ou antes disso, se já foi citada e oportunizado a denunciada formal contraditório, aí vocês vão julgar essa denunciação lide. Primeira coisa que tem que lembrar, né? A relação processual ela vai se dividir em dois simultâneos processos. Vocês vão achar muitos autores tratando assim. São dois processos que correm ao mesmo tempo. Autor e réu, denunciante e denunciado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a relação de sucumbência na lide secundária, ela diz respeito exclusivamente à questão do direito de regresso. O sucesso da lide principal não reflete na questão dos honorários e das custas na lide secundária. Então, isso quer dizer o quê? Que nunca vocês vão condenar a denunciada ao pagamento de custas e honorários pela lide principal, pela condenação que vocês eventualmente proferirem em uma sentença de responsabilidade civil. Essa é a primeira questão que tem que lembrar. A lide secundária é a lide secundária e ela tem uma causalidade, uma sucumbência própria. Então, vamos imaginar lá que determinada ação, ação de reparação de danos, foi deferida a denunciação à lide da seguradora, a seguradora vem e reconhece o dever de direito de regresso, reconhece direito de regresso do denunciante. Quando vocês julgam procedente a ação principal, a lide principal, vocês vão condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários pela lide principal. A denunciada lide, ela não manifestou oposição nenhuma à lide principal. Então essa é a primeira questão. Quando vocês forem trabalhar a sucumbência, vocês vão ter uma sucumbência para a lide principal e uma sucumbência para a lide secundária. Da mesma forma, eu vou ter um dispositivo para a lide principal, para a ação de reparação de danos originária, em que vocês vão, por exemplo, ante todo o exposto, resolvendo o mérito na fórmula artigo 4871 do CPC, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 2.500 a título de danos materiais. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, ante a simplicidade da demanda, em 10% do valor da condenação. Vocês vão fazer um outro dispositivo, em que vocês vão analisar agora a denunciação à lide secundária. E nesse dispositivo, vocês vão colocar, ante todo exposto, julgo procedente a denunciação à lide, ou pedido formulado na denunciação à lide, para condenar a denunciada a ressarcir, nos limites da apólice, o valor a que foi condenado o requerido, o denunciante. E aí, vocês vão formar a sucumbência, as custas e honorários, conforme a conduta da denunciada quando chamada na lide principal. Então, olha só, a denunciada, o denunciado, ele tem 4 condutas possíveis ao ser citado em uma denunciação à lide. A primeira conduta é que ela comparece os autos, reconhece o dever de ressarcimento, reconhece a existência do dever de pagar em regresso em relação ao denunciante e atua ao lado dele, quase como na qualidade de assistente simples. O que ela vem? Ela diz, a seguradora, por exemplo, mais comum, ela vem e diz, olha, se ele for condenado a ressarcir estes danos, eu irei cumprir o seguro, respeitados os limites da apólice. Porque a apólice, obviamente, pode limitar os danos que serão cobertos. Então, se eu tenho uma apólice que eu limitei os danos materiais a R$50 mil, mesmo que os danos a que foi condenado o denunciante sejam superiores, a seguradora somente vai pagar, somente vai ser condenada nos limites da apólice. Cuidem, tem entendimento consolidado no STJ de que se a seguradora comparece aos autos e reconhece, aceita a sua condição de denunciada, ela vem e diz, eu aceito a denunciação à lide e se
o denunciante for condenado, arcarei até o limite da apólice com o valor que ele for condenado. Se ela comparece aos autos e reconhece o dever de ressarcimento, ela não vai ser condenada ao pagamento de custas e honorários pela denunciação à lide. Então, isso é muito importante para quem não vai fazer o concurso, mas para quem vai advogar, especialmente o fato de que, se a seguradora comparece aos autos e aceita, o denunciante não vai receber honorários. Então, muitas vezes, correndo risco, nós vamos ver daqui a pouco, de se a ação for julgada improcedente, o denunciante tem que pagar os honorários do procurador da seguradora denunciada. Então, em termos de estratégia processual, nem sempre vai compensar fazer a denunciação à lide. Até a gente tem que lembrar, isso eu não falei, mas nós falamos na aula teórica, que a denunciação à lide no atual Código do Processo Civil, ela é sempre facultativa. Então, se eu, réu, não faço a denunciação à lide, ainda assim, posteriormente eu posso entrar com a ação de regresso. Eu não perco mais, eu não decaio mais no direito de regresso, simplesmente pelo não exercício da denunciação à lide. Então vamos lá, voltando um pouquinho. Se a denunciada comparece, reconhece o dever de ressarcimento, em sendo procedente a denunciação à lide, ela não será condenada em custas e honorários, apesar de existir reconhecimento do pedido. Mas se entende que nesse caso ela não vai arcar porque ela não ofereceu resistência à pretensão do denunciante. Então ela simplesmente reconhece a procedência do pedido na lide secundária. A segunda conduta que a denunciada pode fazer é comparecer aos autos e controverter o direito de ressarcir. Explicando para vocês. A seguradora vem aos autos e diz, olha, essa hipótese que está sendo discutida aqui não se encontra em nenhuma das coberturas que eu ofereci para o segurado. A gente está falando aqui seguradora porque é o caso mais comum. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de previsão contratual e, portanto, eu não tenho dever nenhum de ressarcir nessa hipótese. Vamos imaginar uma hipótese comum de acontecer em que o dano é causado não pelo segurado, mas sim por um dependente seu. Aquela história comum de acontecer do filho que furta o carro do pai durante a noite e bate com o carro. Vem a seguradora e diz, olha, eu tenho um contrato de seguro com esse réu, mas no meu contrato eu somente assumi o risco, eu somente calculei o meu prêmio com base no perfil do motorista principal. Então eu disse, eu contratei um seguro com um homem de 49 anos e não com um jovem de 16 anos. Portanto, esse risco eu não sou obrigado a cobrir. Ela vem e controverte o dever de ressarcir. Nessa hipótese, se, por exemplo, o juiz entender que, apesar de ter sido furtado o veículo por um parente do segurado, ainda assim a seguradora tem o dever de ressarcir. Nesse caso, o dispositivo vai condenar o denunciado ao ressarcimento, nos limites da apólice, e vai, aí sim, condenar a denunciada ao ônus da sucumbência, ao pagamento de custas de honorários advocatícios. Voltando lá, primeira conduta, ela reconhece o dever de ressarcir e se coloca como assistente simples do denunciante. Nesse caso, ela não será condenada na lide secundária, ela reconheceu o pedido, e também não vai ser condenada na lide principal, porque ela não é parte, ela é somente um assistente. A segunda situação, ela contesta o dever de ressarcir, e aí, se o juiz reconhecer que ela efetivamente tinha o dever de fazer o direito de regresso, de pagar em direito de regresso, peraí, aqui vou ter que muito maneiro.
que ela tem o dever de pagar de regresso, tem o dever regressivo, tem o direito de pagar. Nossa, eu me compliquei agora. Se o juízo reconhecer que efetivamente ela tem o dever de ressarcir, nessa hipótese, ela vai ser condenada ao pagamento de custas e honorários. Bom, de qualquer forma, especialmente em relação à seguradora, eu tenho a súmula 537 do STJ. O atual Código de Processo Civil, artigo 125, parágrafo único, já permite essa mesma conclusão. Mas essa súmula 537, ela é específica em relação aos seguros e ela vai dizer o seguinte, que na hipótese de condenação da denunciada lide, se ela aceitar ou contestar, ela vai ser condenada direta e solidariamente ao segurado. Sempre, lembrem disso sempre, dentro dos limites da apólice. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto o novo Código, no artigo 125, parágrafo único, quanto a súmula 537, elas não exigem que o credor primeiro tente executar o devedor e somente após não obtidos os bens, não localizados os bens do devedor, tente buscar a ressarcimento junto à seguradora. Isso quer dizer o seguinte, o devedor, o réu, não precisa pagar para o autor para depois buscar o seguro. Tanto a súmula quanto o 125, parágrafo único, permitem a condenação direta do denunciado, direta e solidária. Isso quer dizer que lá na hora de pedir o cumprimento de sentença, eu vou pedir o cumprimento de sentença tanto contra o devedor principal quanto contra a seguradora. Né? Lembrando, sempre a seguradora está limitada, a atuação dela é sempre, a responsabilidade dela é sempre dentro dos limites da apólice. Ela não vai pagar valores fora da apólice. Uma hipótese comum de acontecer isso, danos morais. Geralmente, especialmente em seguro de veículos, as seguradoras tendem a limitar o valor dos danos morais em 10, 15, 20 mil reais. Nesses casos, se a condenação for superior a esse limite, o que vai acontecer é que a seguradora somente responde pelos valores da apólice. Então ela vai pagar 20 mil reais e o devedor principal, o réu, o denunciante, vai ser devedor da diferença. Assim como a seguradora pode limitar os riscos que ela está sujeita. Ela pode dizer, o meu contrato de seguro não cobre danos morais, não cobre pensão mensal vitalícia, não cobre danos pessoais, cobre somente danos materiais, não cobre danos estéticos. Tudo isso pode ser objeto de limitação do seguro, porque isso reflete diretamente no prêmio, né, pessoal? O prêmio da seguradora, quanto maiores as coberturas, maior vai ser o prêmio. Quanto menores as coberturas, menor vai acabar sendo esse prêmio. Bom, uma questão interessante no âmbito da denunciação à lide é a questão dos juros de mora. No caso de condenação na lide secundária, lembre-se, aqui a gente está falando da lide secundária, nós vamos ter, voltando, não tem problema, a gente volta sempre, 2 dispositivos. O primeiro dispositivo é o da lide principal, julgo procedente para condenar a requerida ao pagamento de 50 mil reais, referentes aos danos materiais, corrigidos da data do pagamento, ou se for pagamento, da data do prejuízo, e acrescido de juros de mora da data do evento, súmula 54 do STJ. Na lide secundária, eu vou dizer, para condenar a denunciada ao cumprimento do seguro, ao garantia do direito de regresso, respeitada a apólice. Nesse caso, no caso de procedência da denunciação à lide, eu não irei condenar a seguradora ao pagamento de juros de mora. E por quê? Porque ela não está em mora, ela não recusou o cumprimento do contrato. Só que ela só pode cumprir o contrato a partir do momento em que o segurado, o denunciante, for condenado. Então não incide juros de mora na condenação da denunciação à lide, porque ela não opôs resistência. Se ela opor resistência,
ela diz, ó, eu não tenho que cumprir o seguro, aí os juros de mora vão ser da data da sua citação nos autos. Mas se ela comparecer aos autos e reconhecer o dever de prestar, ela não está em mora, porque ela somente vai estar em mora a partir do momento em que o segurado, em que o denunciante tiver de pagar a importância. E isso só vai acontecer a partir do trânsito em julgado. Por isso que a sentença, o dispositivo da lide secundária, da anunciação à lide, ele não vai incluir juros de mora. Salvo, voltando, naquela hipótese em que ela resistiu. Porque se ela resistiu, ela negou o cumprimento do contrato e aí ela vai dever juros de mora a contar da sua citação. Bom, aqui a gente encerra a questão referente à denunciação à lide e nós vamos trabalhar para encerrar o nosso módulo com duas coisas que são importantíssimas no âmbito da sentença em responsabilidade civil, que é a definição dos juros de mora e da correção monetária. Por quê? Porque eu vou ter diversas hipóteses de correção de termos iniciais e diversas hipóteses de termos iniciais de juros de mora. Vamos lá. Lembrando a primeira coisa, né? Isso é processual. Artigo 322, parágrafo 1º do CPC. Juros de mora e correção monetária são pedidos implícitos. Então não há necessidade que haja um pedido expresso da parte da fixação de juros e correção monetária. De outro modo, eles são essenciais à sentença condenatória. O juiz tem que indicar na sentença condenatória os termos iniciais de juros e correção monetária, bem como o percentual de correção monetária e os eventuais e o percentual dos juros de mora. Beleza. Vamos lá. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, que aconteceu em 11 de janeiro de 2003, a partir do dia 11 de janeiro de 2003, os juros de mora são de 1% ao mês. Juros simples. Não há mais previsão no atual Código Civil de capitalização de juros de mora. No Código Antigo, havia a previsão para juros de mora capitalizados na hipótese de homicídio. A condenação de reparação de danos decorrente de homicídio, ela podia ser acrescida de juros capitalizados. No novo Código, capitalizados mensalmente, né? No novo Código, a capitalização é somente anual. Então, são juros de mora simples de 1% ao mês. Qual é o meu fundamento? O meu fundamento é o artigo 406 do Código Civil, que remete aos juros cobrados pela Fazenda Pública. E aí nós vamos do 406 do Código Civil para o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que estabelece que os juros de mora devidos à Fazenda Pública são de 1% ao mês. Ah, mas vocês vão dizer, mas a Fazenda Pública cobra taxa Selic. Sim, ela cobra taxa Selic porque ela tem uma lei, a Fazenda Pública Federal tem uma lei que autoriza a utilização da taxa Selic. Mas a regra geral de juros de mora para a Fazenda Pública, para os créditos tributários, é o artigo 161, parágrafo 1º, que diz que eles são de 1% ao mês. Isso já está pacificado. Para o período anterior ao Código Civil de 2002, para os juros de mora anteriores a 11 de janeiro de 2003, lembrem essa data, 11 de janeiro de 2003, para esses juros, o percentual é de 0,5% ao mês. Então, se eventualmente, é uma coisa muito rara de acontecer, mas eu, por exemplo, já proferi sentença nesse caso, se há um período de juros antes do novo Código Civil e um período de juros após o novo Código Civil, vocês vão colocar o seguinte: condeno o requerido ao pagamento de juros de mora, que serão de 0,5% ao mês até o dia 11 de janeiro de 2003, data de vigência do novo Código Civil, e a partir dessa data incidirão juros simples mensais de 1% ao mês. Ótimo. Então,
partir do novo Código Civil, 11 de janeiro de 2003, taxa de juros é 1% ao mês. Na responsabilidade civil, eu vou ter que diferenciar se essa responsabilidade é contratual ou extracontratual. Por quê? Porque se eu estou diante de uma responsabilidade contratual, se os danos gerados para o autor decorrem do descumprimento de um contrato, vamos imaginar a seguinte situação. Eu compro um apartamento na planta e contrato com a empresa que eu irei receber este apartamento no dia 25 de março de 2019. Passa o dia 25 de março de 2019, o apartamento não é entregue. Passa um mês, passam 2, passam 3, passam 4, passam 5 meses, eu entro na justiça e eu quero indenização pelo fato de que esse apartamento, que é um bem essencial para a minha vida, não foi entregue no prazo fixado no contrato. O juiz julga procedente e manda, por exemplo, a empresa condenar o pagamento de danos materiais. Eu comprovo que eu já tinha uma pessoa interessada em locar este apartamento por um aluguel de R$2.000 por mês assim que ele fosse entregue. Passaram-se 7 meses da data de entrega, logo eu tenho R$14.000 para receber de aluguéis. Correto? Beleza. Qual é o meu termo inicial de juros? O meu termo inicial de juros será a data da citação. Porque a partir da citação válida, eu constituo o devedor em mora. Está lá no artigo 238 do Código de Processo Civil. Então, na responsabilidade civil contratual, em que os danos decorrem do descumprimento de um contrato, os juros de mora serão sempre devidos à data da citação. Na responsabilidade civil extracontratual, em que a fonte dessa obrigação não é um contrato, mas sim um ato ilícito por parte do requerido, tá? Nesse caso, pelo artigo 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, artigo 398 do Código Civil, súmula 54 do STJ, os juros de mora, eles terão como termo inicial a data do fato. Então, por exemplo, se eu fui cadastrado indevidamente no Serasa por uma empresa que eu nunca contratei na minha vida, que eu não faço a mínima ideia de onde surgiu esse registro, e eu peço danos morais, o termo inicial dos juros será a data do ilícito, a data da inscrição indevida. Se é um acidente de trânsito, os juros serão da data do acidente de trânsito. Se é qualquer ato ilícito, sempre o ato ilícito será o termo inicial. Para a responsabilidade extracontratual, aquela decorrente de atos ilícitos e não da inadimplência da violação objetiva de um contrato. Bom, e a correção monetária? A correção monetária é um problema, porque nós não conseguimos ainda vencer no Brasil nossos reiterados ciclos inflacionários e por isso nós ainda temos a necessidade de correção monetária. Nós temos aí uma inflação acumulada nos últimos 20 anos de mais de 1000%. Então faz uma boa diferença a correção. Bom, para concurso público, é muito complicado se dizer a qual índice deve ser adotado. Então em Minas Gerais, em São Paulo, eles têm uma coisa chamada tabela prática do tribunal. O próprio tribunal todo mês adota um índice único e divulga esse índice para as contadorias. Então nesse estado vocês podem usar como índice a tabela prática. No âmbito do Paraná é mais complicado, nós não temos essa tabela prática e também não temos uma uniformidade jurisprudencial no sentido de qual índice adotar. Então, alguns julgados adotam o IGPM, muitos julgados adotam o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Alguns julgados adotam o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Aberto. Eu adoto média entre o IGPM e o INPC. Então eu coloco na sentença que a condenação será corrigida pela média INPC e IGPM. É muito difícil que se erre o índice, porque são vários índices, então a não ser que vocês vão fazer uma prova
e o examinador adote sempre o mesmo índice, vocês vão estudar isso na hora da prova, salvo esses casos, vocês podem adotar qualquer desses, INPC, IGPM, IPCA, vocês podem adotar ou média entre eles, não haverá problema. O maior problema é o termo inicial da correção monetária. Regra geral lá da leizinha de correção monetária, lei 6.381 de 81, ela vai dizer que a correção monetária incide nas obrigações líquidas do seu vencimento. Então, o que quer dizer isso? Que a correção monetária nas obrigações líquidas incide do seu vencimento. Quer dizer que sempre que eu tiver um valor que já é líquido, já está definido, a correção monetária começa a correr da data do vencimento dessa obrigação. Vou explicar para vocês. Se eu tenho um acidente de trânsito em que eu peço 5 mil de danos morais referentes ao conserto do veículo. Então eu estou pedindo 5 mil reais referentes ao conserto. A correção monetária incide a partir de quando? Da data que eu fiz o conserto ou da data do orçamento. Vejam, mesmo que o orçamento tenha sido tirado 6, 3, 4 meses depois do evento, os juros são da data do evento. A correção é do momento em que eu tenho um valor líquido, um valor certo, para aplicar a correção monetária. Vejam, meu carro foi batido hoje. Hoje eu não sei qual é o valor do prejuízo. A partir do momento que eu tirei um orçamento, eu sei qual é o valor que deve incidir a correção monetária. A partir do momento que eu paguei a oficina, eu sei o valor sobre o qual deve incidir. Então, correção monetária, o termo inicial será sempre a data em que eu tenho liquidez, em que eu tenho a certeza de qual é o valor que vai incidir a correção monetária. Bom, em relação aos juros, a correção monetária nos danos morais, eu tenho a súmula 362. Os danos morais, eles são sempre ilíquidos. Porque ainda que o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 292.5, ele estabeleça que a parte deve indicar já na petição inicial o valor que ela pretende de danos morais, essa indicação ela é sempre temporária. Ela não é uma indicação definitiva. Porque no final das contas, quem vai definir o valor é sempre o julgador. Então, nos danos morais, o valor dos danos somente é conhecido, somente é líquido a partir da sentença. Então, o que diz a súmula 362? Que a correção monetária nos danos morais, ela incide, ela tem como termo inicial a partir da data da sentença. Por quê? É na data da sentença que eu sei o valor sobre o qual vai incidir a correção monetária. Então não importa que a ação demorou 4 anos para ser julgada e que o autor tenha pedido 20 mil reais de danos morais, se hoje o juiz arbitra o valor dos danos em 10 mil reais, a partir de hoje começa a correr a correção monetária. Então cuidem uma coisa, quando eu tenho pedido de danos morais e danos materiais, o termo inicial dos juros é o mesmo. Data do fato, data do ato ilícito, súmula 54. Agora, quando eu tiver danos morais e materiais, os termos iniciais dos danos materiais e dos danos morais para a correção monetária vão ser diferentes. Por quê? Porque a correção monetária dos danos morais vai incidir a partir do arbitramento, a partir da sentença. A correção monetária dos danos materiais, ela vai incidir a partir do momento em que foi feito o gasto ou que o valor foi conhecido, que o valor é certo, é líquido. Então, para vocês entenderem um dispositivo, julgo procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de juros do valor de 5 mil reais a título de danos materiais e de 10 mil reais a título de danos morais. Sobre os valores, incidirão juros de mora a partir da data do fato,
entre súmula 54 do STJ, e correção monetária pela média do INPC e GPM, a contar dos danos materiais da data do orçamento do evento tal e dos danos morais da data da sentença. E se eventualmente, pessoal, eu eu mando para liquidação de sentença o valor dos danos materiais, a partir de quando vai incidir a correção monetária? A partir do momento em que o valor se tornar líquido. Esse vai ser sempre o termo inicial da correção monetária. Por isso que se eu tenho um orçamento com uma data, esse é o termo. Se eu tenho o vencimento da obrigação, esse é o termo. Se eu tenho a data em que foram pagas as parcelas, esse é o termo inicial da correção. E nos danos morais, vai ser sempre a data do arbitramento. Então, pessoal, com isso aqui, com essas dicas, com o material que eu coloquei para vocês no sistema da Escola da Magistratura, eu tenho um banco de dados ali com mais de 50 sentenças de responsabilidade civil. Vocês vão poder analisar todas essas questões. Então, pessoal, essa aula não vai ficar pública no YouTube. Essa aula eu vou pedir para a Vanilda mandar o link para vocês. E essa aula substitui a aula de hoje, que vocês teriam comigo. E na próxima aula já é a entrega da sentença. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Mandem um e-mail ou na próxima aula digam o que acharam. Então, obrigado e até a próxima. Grande abraço.